Bom, pessoal, segue aqui um vídeo sobre a aula 16, derivadas. Bom, primeiro é o seguinte, só para entender derivadas, a palavra derivadas ela pode ser trocada, deixa eu escrever aqui, ela pode ser trocada pela palavra taxa de variação. Talvez fique mais fácil de entender qual o significado, né, ou pelo menos um deles, né, de derivadas. A palavra derivadas ela pode ser trocada aí pela palavra taxa de variação. Aí, como o próprio nome já fala, né, significa que algo está variando segundo uma taxa. Então, por exemplo, suponha que você vá subir uma montanha. Né? À medida que você sobe, a temperatura cai, por exemplo, a 2 graus, ou a 1 grau, ou a 3 graus. Né? Então, só uma suposição. Né? A cada 100 metros que você sobe, a temperatura cai segundo uma taxa de 2 graus, por exemplo. Quando nós morremos, as nossas células morrem segundo uma taxa. A temperatura esquenta durante o dia segundo uma taxa de temperatura, uma taxa de variação de temperatura, né? E por aí vai. Tá? Então, eu entendo que derivados é isso. Ele procura verificar algo que está variando segundo uma taxa qualquer. Ok? Então, para a gente calcular derivada ou taxa de variação, primeiro a gente tem que entender as regras de derivação. Né? Vou começar aqui com as mais básicas primeiro, que fala da regra da potência. Né? Então, suponha que você tem uma função do tipo... Deixa eu escrever aqui o nome da regra primeiro. Regra da potência. Bom, suponha que então você tem uma função do tipo y igual a x elevado a uma potência qualquer, né? N. Para você calcular a derivada dessa função, né? Aí a gente representa por y', que é o símbolo de derivadas, ou taxa de variação. A regra fala o seguinte, você vai pegar essa potência, que é o n que está aqui, né? X elevado a um n qualquer. Você vai pegar esse n e vai descer aqui. Ele passa a multiplicar a sua variável x. Só que ao mesmo tempo você tem que subtrair 1 dessa potência. Então, se y é igual a x elevado a n, então a derivada de x elevado a n vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, por exemplo, suponha que você tenha aqui a função y igual a x elevado a 5. Então, a derivada dessa função, segundo a regra da potência, vai ser o seguinte, y vai ser igual. Vou descer a potência, ele vai passar a multiplicar o x, e ao mesmo tempo eu tenho que subtrair 1 aqui em cima. Aí é só resolver essa potência. Nós temos aqui 5x elevado a 4, ok? Bom, mais uma regrinha aqui rápida, mais um exemplo. Por exemplo, x elevado a 10. Então, para calcular a derivada de uma função, vou descer essa potência, ele vai multiplicar o x, e ao mesmo tempo eu tenho que subtrair 1 aqui, vai ser sempre 1, ok? Aí, a partir daqui, é só organizar aqui, vai ficar 10 elevado a x menos 9, ou seja, a derivada de x elevado a 10 é 10 que multiplica x elevado a 9. Okay? Ainda a gente não está calculando taxa de variação, né? Para saber qual é a taxa, eu tenho que dar valor para x. Okay? Então não vai ser o caso. Né? Primeiro a gente vai ficar só com o cálculo da função derivada, okay? Que é representado por y' ou f' de x. Né? Lembrando que se f é igual a f de x, né? Então y' é igual a f' de x. Ok? Bom, vamos lá fazer mais uma. Então, essa é a principal regra da potência. A gente tem outras aqui. Deixa eu apagar aqui, para a gente fazer outras regras. Bom, tem uma segunda regra que fala o seguinte, né? Suponha que você tem agora uma constante multiplicando essa variável. Por exemplo, essa aqui é a regra que multiplica uma constante, né? E a letra é um pouquinho feia, mas espero que vocês entendam. Uma constante. Bom, suponha então agora você tem uma função do tipo y igual a uma constante qualquer, que está sendo multiplicado por x elevado a uma potência qualquer. Bom, agora se você tem essa constante multiplicando aqui, ó, a regra fala o seguinte, para você derivar, você vai repetir essa constante. Então, repetir esse k.
Agora eu aplico a primeira regra, que é a regra da potência, somente no x elevado a n. Então, segundo a regra da potência, eu vou descer esse n, ele fica multiplicando o k, aí fica aqui n menos 1. Mas observe que o k, eu não mexi nele. O k, lembrando que é uma constante qualquer, tá vendo? Ele continua aqui, o n desceu e passou a multiplicar esse k, e o x também, e subtraiu em cima, ok? Então, um exemplo rápido aí, para a gente exemplificar isso aqui, vai ficar o seguinte. Suponha que y seja 5x a terceira. Bom, para derivar essa função, segundo a regra, a constante eu vou repetir, que é o 5. Vou descer a potência, ou seja, eu vou aplicar a primeira regra, que é a regra da potência, então vai ficar 3x elevado a, ou melhor, 3x elevado a 2, tá aqui, ou melhor, 3, né? Desculpa. 3 menos 1. Ok? Era 2, mas eu vou fazer por partes aqui para que vocês entendam. Então, aqui, a partir daqui é só arrumar, vai ficar 15x ao quadrado. Ok? Então, essa é a derivada da função 5x ao cubo. Mais um exemplo qualquer, vamos lá. Y igual a, por exemplo, 2x elevado a 8. Bom, segundo essa regra, a constante que está acompanhando o x, eu vou repeti-la. E vou aplicar a regra da potência, que é a primeira regra, em x elevado a 8. Então, eu vou descer o 8, que passa a multiplicar o x, e ao mesmo tempo subtrair 1 aqui em cima. E a partir daqui é só arrumar. Então, vai ficar 16 aqui, né, que 2 vezes 8, x elevado a 7. Okay? Mais um exemplo aqui. Y igual a 3x elevado a 7. Bom, segundo a regra, eu vou repetir essa constante 3. O 7, que é a potência, ele vai descer, vai passar a multiplicar o 3 e o x. Vou subtrair 1 aqui em cima, de 7, ok? E a partir daqui é só organizar. Então vai ficar aqui 21, que é 3 vezes 7, x elevado a 6, ok? Então essa é mais uma regra, né, que é a regra que multiplica uma constante. Continuando aqui, vou apagar tudo aqui. Agora uma terceira regra que fala o seguinte, né? Qual é a derivada de uma constante? Bom, só lembrando, né, a função constante ela não está acompanhada de uma variável. Então, suponha que você tenha a função y igual a 5. Observe que isso aqui é uma função constante porque não tem um x aqui acompanhando esse 5. Então, por isso é uma constante. Então, para derivar essa função constante, a derivada é sempre zero. Então, para qualquer valor que seja, né, y igual, seja ele positivo ou negativo, a derivada vai ser sempre zero, independente do valor. Se y for uma fração, não tem problema. Isso vai ser sempre zero, ok? Agora, cuidado para não tomar... cuidado com isso aqui, ó. Suponha que você tenha a função 5x ao quadrado. Observe que esse 5 que está aqui é uma constante, tudo bem. Mas observe que ele está acompanhado de uma variável x. Isso significa que essa função ela não é constante. Porque para cada valor de x você tem um valor diferente. Não é constante não. Constante você tem sempre o mesmo valor. Aqui, nesse caso, é a segunda regra. Ou seja, eu vou repetir o 5. Não vai ser zero a derivada, porque tem um x acompanhando. Vou descer o 2. X elevado a 2 menos 1, que é igual a 10x. Então, cuidado para não confundir essa regra aqui, né, com essa aqui. Tá? Essa aqui, observe que as constantes elas estão sozinhas. Ela não tem x acompanhando, então a derivada vai ser sempre zero. Agora, se a constante está acompanhando uma variável x, que é esse caso aqui, então aí é a segunda regra. Ok? Bom, continuando aqui. Suponha agora que você tem aqui soma de funções, né? Soma de funções. Bom, a segunda regra, então se você tem lá, por exemplo, uma g de x, que é igual a soma de duas, por exemplo, f de x mais uma h de x, a regra fala para você derivar separadamente cada uma dessas duas aqui, a f e a h, e depois você soma os resultados. Então, segunda regra, ou seja, a derivada da função x, da função g, que é a soma, vai ser a f' de x mais essa h' de x.
ok? Então, por exemplo, suponha que você tenha uma função aí g de x igual a 3x ao quadrado mais 5x à terceira. Segundo a regra, eu vou derivar 3x ao quadrado e depois eu derivo 5x ao cubo e o resultado eu vou somar. Okay? Então, a derivada dessa função vai ser o quê? Constante eu repito, que é a segunda regra, vou descer o 2, subtrair 1 aqui, mais, segunda regra de novo, vou repetir a constante, vou descer o 3 e vai subtrair 1 aqui em cima. Okay? Continuando aqui, vai ficar o seguinte, aqui fica 6, né? X, que é 2 menos 1 dá 1, mais 15x ao quadrado. Então, essa é a derivada da soma de duas funções. Ou seja, a regra fala para somar uma por uma e o resultado somar. Ok? Então, fazendo aqui mais alguns exemplos, nós temos aqui, por exemplo, suponha f de x igual a x à quinta mais 3x ao quadrado mais x mais 5, por exemplo. Né? Então, para derivar essa função, eu vou aplicar a regra da potência aqui na primeira, vai descer o 5, vou subtrair 1 aqui, mais a segunda regra, quando tem uma constante, você repete essa constante, a potência desce e subtrai 1 aqui, a derivada de x é 1 e a derivada de qualquer constante é sempre 0, ok? Então, aqui só organizando, nós temos aqui que f' de x vai ser o quê? 5x à quarta mais 6x mais 1. Então, essa é a derivada aí da função x à quinta mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Aqui só uma observação, é o seguinte, né? Eu calculei ali, falei que a derivada de x é 1, né? Direto já fiz esse cálculo e já coloquei lá, né? Está aqui, ó. A derivada de x, eu coloquei aqui que é 1. Bom, por que é 1? Aqui se aplica a mesma regra da potência. Observe que a potência de x é 1, ok? Então, segundo a regra, para derivar, o que eu vou fazer? Eu vou descer a potência, vou subtrair 1 nessa potência, e vai ficar o seguinte, vai ficar 1 vezes x elevado a 0, né? E vai ficar 1 vezes... Bom, a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1, então vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, a derivada de x vai ser sempre 1, então você não precisa nem fazer esse cálculo. Só estou fazendo aqui para mostrar que vai ser sempre 1. Então, apareceu x na função, coloque 1. Okay? Mais um exemplo que vem rapidinho, para a gente fechar. Então, suponha que 8x à terceira mais 5x à quarta menos 3x mais 2. Bom, para derivar isso aqui, então, nós temos o seguinte, né? A derivada de x, de f de x, né, vai ser constante, você repete, desce o 3, então vai ficar 3 menos 1 aqui, mais constante você repete, x, ou melhor, desculpa, eu esqueci de descer a potência, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, repetir a constante, que está aqui, vou descer o 4, multiplico x e subtrai 1 aqui em cima, ok? Menos, né? Deixa eu voltar aqui. Menos, constante você repete e deriva só o x, a derivada de x é 1, e mais 0, porque a derivada de uma constante, que é o 2, né? Esse é 0. Então é isso, a partir daqui basta você organizar, né? Deixa eu só descer um pouco a tela aqui. Então aqui a gente tem o seguinte, né? F' de x vai ser o quê? 24, né? X ao quadrado mais 20x à terceira menos 3 e mais 0 que dá menos 3. Então, essa aqui é a derivada aí da função 8x ao cubo. Eu coloquei um sinalzinho aqui de derivada, eu vou apagar aqui. Isso. Então, a derivada de 8x ao cubo mais 5x à quarta menos 3x mais 2 é 24x ao quadrado mais 20x ao cubo menos 3. Ok? É isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, poste no fórum.